Ok. Então, Tiago, estamos ao vivo, a hora que tu quiser. Olá, então vamos começar. Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente, o 20º núcleo de Canoas, CEPERS, Sindicato de Canoas, para mais uma live. Eu sou a Yara, eu sou uma funcionária e sou diretora do 20º núcleo. E estamos aqui, então, hoje para tratar do assunto da educação do EJA, Educação para Jovens e Adultos. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto que parece que está ficando um pouquinho de lado, então nós temos aqui os professores que vão explicar como é que está acontecendo, como é que poderia ser, né? Como a nossa colega Cleusa vai ser a nossa mediadora, ela vai apresentar os professores para vocês. Uma boa live para todos nós e vamos aproveitar a experiência desses professores. Cleusa? Boa noite a todas e todos. Boa noite aos nossos convidados que aceitaram o nosso convite para aqui estar debatendo todos os assuntos que nos afligem, mas nós temos feito várias lives, nós nos propusemos a conversar sobre um dos assuntos que mais está afligindo a nossa categoria, que é a questão desse reinventar-se, né? Porque nós temos que, de repente, nós nos vimos isolados nas nossas casas, sem dinheiro, né? Há 56 meses sem o salário em dia, sem reposição, sequer da inflação, e muitos de nossos colegas sem um equipamento que comporte uma plataforma, e também sem muitos conhecimentos de tecnologia da informação, eles se veem quase que não, obrigados a trabalhar de uma forma diferente daquela que eles foram instruídos, daquela pela qual nós estudamos, né? E aí nós temos ouvido assim, em todas as segundas-feiras, nós temos ouvido os agentes da educação. E semana passada ouvimos os alunos, numa outra semana ouvimos os professores dos diferentes municípios da nossa região, e hoje nós queremos conversar sobre uma modalidade do ensino, que é o ensino de jovens e adultos, que também temos recebido muitas reclamações de que não há uma orientação por parte da nossa mantenedora de como fazer isso, já que, mesmo que tenhamos nas escolas um atendimento de forma remota, até mesmo dentro da plataforma, mas esses alunos, eles têm uma forma diferenciada, né? Eles são trabalhados em módulos, né, por semestralidade, então nós sabemos que agora, nesse mês, os alunos têm que ser avaliados, né, e aí, esta avaliação, a gente sabe que na pandemia também há uma recomendação, inclusive, nos pareceres que foram emitidos, tanto a nível federal quanto a nível estadual, de que a avaliação que tem a função de diagnóstico, de formação e classificação, que ela tenha um enfoque maior no diagnóstico e na formação, e que ela não seja classificatória. E agora nós vimos, no final de uma etapa, em tese, dos alunos de EJA, né, os professores, né, a equipe da escola sendo quase que empurrada para fazer uma avaliação classificatória, sabendo que os alunos tiveram a sua maior carga horária à distância, e muitos são prejudicados pela limitação que tem, por falta de uma internet que, né, já pelo fato de não ter, muitos não ter condições de frequentar a escola regular, então também tem limitações financeiras, então também não tem um aparelho que comporte, uma internet que comporte, então tudo isso
se somam essas dificuldades, e hoje nós, então, queremos discutir um pouco isso. E nós trouxemos aqui para a nossa discussão o Alexandre da Rosa, um companheiro nosso que faz o trabalho maravilhoso nas escolas de jovens e adultos aqui de Canoas, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, não é? Nós temos a Zenilda, que representa o município de Sapucaia do Sul, né? A Zenilda Moraes, que trabalha na escola Guianuba também. Nós temos aqui o nosso companheiro Guilherme, também membro da nossa direção do núcleo, o Guilherme Damer, que também trabalha, né, no ensino de jovens e adultos, né? A nossa colega, a Denise Mello, que também trabalha, é orientadora, né, das turmas de EJA, lá em Sapucaia. O nosso companheiro Tiago de Oliveira, que é vice-diretor e também trabalha com turmas de EJA, né, na Escola Cecília Meirelles. Então, e essa que vos fala, né, que é representante aqui da nossa militância regional. Então, sejam todos bem-vindos e bom debate a todos. Inicialmente, eu vou convidar o nosso companheiro Tiago para fazer, então, as suas considerações, assim, sobre tudo que está vivenciando nesse momento, né, que a gente está vivendo, momento diferente, né? Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, Cleusa, né? Prazer em revê-la novamente, tempo que a gente não, em virtude do isolamento, não se encontra presencialmente, tá? Boa noite aos colegas aí que vão fazer parte do debate, a Denise, a Zenilda, o Guilherme, o Alexandre, o Felipe, que está mais na parte técnica, mas que também daqui a pouco vai trazer suas avaliações sobre essa questão. Bom, eu trabalho na Escola Cecília Meirelles, como foi, a Cleusa falou, em Sapucaia do Sul, né? Atuo junto à equipe diretiva, né? Durante muito tempo atuo também como professor de geografia na EJA, né? Tanto no estado e um ano também na rede municipal, em Canoas. Tá? As primeiras impressões que a gente tem aqui dessa questão da EJA, né? Como é que está sendo, como é que a SEDUC, né? O governo Leite está lidando com a EJA? A gente vê que, no primeiro momento aí, né? Há uma espécie de descaso, né? As orientações, as normativas, né? Todo o conjunto de parâmetros que está se dando para essa volta aí e uso do Classroom, o ensino fundamental, ensino médio, regular, ensino técnico, todos eles têm um conjunto de coisas que as escolas vão ter que fazer, os professores também, mas que para a EJA é deixado um pouco de lado, que eu percebi, certo? A EJA é um cantinho, uma página dentro do documento lá, uma página bem pequenininha, e que somente fala de orientações com fechamento de prova, né? De uma avaliação, como a Cleusa bem citou anteriormente, uma avaliação mais classificatória. Tá? Isso levando em consideração que essa avaliação classificatória, que seria essa prova, ela é metade, né? Metade desse valor maior, desse 0 a 10, né? Inclusive, né, trabalhando com a questão da nota numérica no EJA, né, que a gente compreende que o EJA deveria ser mais conceitual, né, uma avaliação por conceitos, né, valorizar muito mais a trajetória, e não, há uma divisão entre uma espécie de prova, né, uma avaliação formal, né, certo? E os outros 50% nessa questão da trajetória, do processo de ensino-aprendizagem do nosso aluno. Tá? Nesse primeiro momento, eu vejo assim, essa é uma questão muito de escantear a educação de jovens e adultos. Parece que deixa de lado para que aos poucos vai se esvairindo e vai chegar um momento, deixe de existir, não podemos mais ter essa modalidade, os alunos não estão comprometidos, alto índice de evasão, reprovação. Não tem por que ter essa modalidade, então, dentro do sistema de educação do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, são as primeiras percepções que
que eu vejo aqui, né, em relação a isso. Uma questão que foi tocada no outro encontro, que daí foi uma reunião, né, também é a preocupação de, bom, vamos fazer então a classificação, vamos avaliar esses alunos, e aí como é que vai ficar essa transição de semestre, né? Porque é uma transição curta. Termina 28 de agosto, para que o novo semestre já comece em 31, né? Que eles estão usando o termo período agora, né? Então, ou seja, como é que vai ficar as totalidades 8, totalidades 7? Como é que vai ficar o pessoal que vem do município, né? Que o Alexandre tocou bem no nosso encontro, aquele momento, né? O professor Alexandre. Como é que vai fazer essa transição aí, né? Esses alunos. Então, são coisas que, no primeiro momento, né, que eu acho que fica bem latente para mim, é o descaso com a EJA, né? É uma páginazinha na orientação lá, aí vamos fazer uma prova classificatória para fechar isso aí de uma vez e ponto final, né? No primeiro momento queriam presencial, acho que agora, não sei se deram uma recuada quanto a isso. Então, são algumas percepções que eu não vou tomar muito tempo, porque tem os outros colegas para falar, mas que me saltam os olhos, né? E que deixam preocupado. Tá, pessoal? Obrigada, Tiago. Vou passar para a Zenilda também. Boa noite a todos. Boa noite. Assim como o colega Tiago falou, eu tenho a mesma percepção, esse descaso que está acontecendo na educação de jovens e adultos. Eu trabalho como professora de língua espanhola e literatura, e eu noto, assim, agora com o Classroom, um número muito pequeno de alunos que estão participando das atividades. E consigo entender o porquê, né, desse número pequeno, porque a gente trabalha com uma realidade um pouco diferente do ensino, um pouco não, bastante diferente do ensino regular. E assim, esse descaso que está tendo por parte, né, da mantenedora é algo, assim, bem gritante, porque a gente não tem muito retorno, né, do que, às vezes, para o aluno, a gente não sabe o que dizer. Há poucos dias que a gente soube que o semestre terminará dia 28, e logo agora já começa o outro, como o colega falou. Então, todas essas informações, elas vêm, assim, aos poucos, e a gente fica com uma fala meio, parece que é um descaso nosso, enquanto escola, enquanto professores. Mas todo esse olhar, eu vim da educação de jovens e adultos. Eu fiz o meu ensino médio, e a partir daí eu comecei minha vida estudantil na faculdade, na minha graduação, e a EJA eu vejo como uma forma de mudar a vida das pessoas, né? Através da educação a gente transforma vidas. E aí a minha preocupação com esse olhar, assim, com os idosos, que nós temos muitos alunos idosos, e eles acabam cada vez mais esquecidos. Porque como que agora os idosos vão ir às escolas pegar esse material, né? Os que não têm acesso ao Classroom, como eles vão estar indo pegar esse material? Como a gente vai chegar nesse público? Então, tem toda essa problemática, fora, assim, um número muito pequeno. Eu acredito que uns 20% de alunos estejam conseguindo entrar no Classroom. E aí a gente fica notando, a gente nota que a gente tenta, de todas as formas, a gente faz um trabalho de formiguinha. Na escola que eu trabalho, a gente começa a ligar, a gente manda mensagens, a gente tenta acolhê-los da melhor maneira possível. Mas, nas turmas, na etapa 8 e 9 do ensino médio, a gente ainda tem mais contato, porque nós conhecemos os nossos alunos. Eles já foram nossos, né? No semestre anterior, a gente teve um pouco mais de contato. Mas os alunos que iniciaram, né, em fevereiro, como a gente nem conhece a maioria deles, como que a gente vai fazer esse trabalho de estar buscando esses alunos? E a minha preocupação, assim, é de fechar essas turmas, porque já tem evasão, já há evasão num período, assim, presencial. A gente já sabe que a educação de jovens e adultos, ela trabalha com essa problemática de evasão. Imagina agora com toda essa, né,
tudo que nós estamos vivendo. E isso, para mim, é algo, assim, bem preocupante, porque eu vi, né, nos primeiros dias de aula, principalmente os idosos, os olhinhos brilhando com a oportunidade de retornar a uma sala de aula. E aí vem todo esse problema, e agora? Será que eles vão retornar? Né? Será que a gente vai conseguir com que eles depois retornem? Porque provavelmente muitos desistirão agora. Não tem como a gente conseguir buscá-los, né? É a minha percepção, né, que eu estou vendo, assim, ao olhar para os trabalhos que estão enviando. E, assim, eu acho muito triste todo esse descaso, porque eu trabalho com a educação de jovens e adultos no ensino médio agora, mas eu já trabalhei com o ensino fundamental. E então, todo esse... A EJA, ela sempre foi deixada de lado, só que agora está mais deixada de lado. Teve dias, assim, em escolas que eu trabalhei que nunca tinha merenda, nunca tinha né? Como é que esses alunos vinham cansados do trabalho? Como é que eles iriam aguentar tantas horas em sala de aula? Já acontecia isso, já me deixava, né, com essa questão de não saber como lidar com isso. Agora a gente tem o problema desse distanciamento, de como a gente vai chegar nesses alunos. A maioria não tem uma internet, né? Como vão acessar? Outro dia eu passei um trabalho, mas eu não tive a noção do que eu estava fazendo com o aluno. Era um trabalho de pesquisa. E eu não cheguei a dimensionar que eu não iria atingir aquele aluno que não estava no Classroom. E aí uma menina me enviou o trabalho pelo celular. Ela fez, assim, eu acho que umas 10 páginas escritas à mão de todo o trabalho. Então, eu me sentia, assim, né, muito cruel não tendo visto esse lado, porque aquela aluna, ela não tinha, provavelmente ela utilizou a internet para fazer uma pesquisa, não era como os outros que têm um acesso mais rápido, vai lá no Word, faz o trabalho. Então, eu percebo isso, que está faltando um olhar para a EJA, está faltando também mais informações para nós enquanto professores. A gente precisa né, ter mais informações, saber o que a gente vai fazer. E também para os alunos, porque talvez muitos evadam por causa dessa falta de informação. Né? Porque eles não sabem, às vezes, eu estava enviando meus trabalhos, eu não faço mais, ou quando é que vai terminar o semestre, vai ser por semestre, vai terminar agora e já começa outro, quando começa. Então, está bem complicado. E hoje, né, a gente soube dessa prova classificatória, porque isso, para mim, é uma das coisas mais absurdas, porque como que vai fazer uma avaliação assim, né? O aluno da EJA, ele tem um outro olhar, ele não precisa, na minha opinião, né? Mas, enfim, a minha preocupação é que a EJA acabe, como o colega falou, né? Como seja aproveitem agora essa pandemia para acontecer isso, infelizmente. Eu ouvindo a Zenilda, o relato dela, eu pensava, se nós, entre nós, temos muita dificuldade de acesso, né, com os nossos aparelhos que não funcionam, e com a internet que oscila, mesmo com um plano de dados, imagina os nossos alunos colocando créditos nos celulares, e muitas vezes sem câmera, apenas com acesso ao WhatsApp e ao Facebook. É muito difícil mesmo, né? E a avaliação, a questão de classificatória, o parecer número 5, que saiu lá em abril, e que nos disciplina, parecer número 5 do Conselho Nacional, eu quero reiterar da importância de que todo mundo tome ciência desse parecer, porque o parecer, ele orienta de que o aluno seja, sim, avaliado, que tenha, inclusive, um parecer acompanhando esta avaliação, que diga os objetivos que ele atingiu, e que no próximo período letivo ele consiga atingir aquilo que ele não atingiu, que não se cometa essa injustiça com os nossos alunos, que já vem com um histórico
de segregação, de dificuldade de acesso e acompanhamento, né, uma exclusão no ensino regular, e que agora, então, mais ainda por conta dessa pandemia, pelas limitações financeiras, porque são os primeiros que ficam desempregados muitas vezes, né, porque também tem pouco estudo, e aí agora, então, essa orientação de classificá-los. Eu acho que não pode acontecer isso de maneira nenhuma. Eu acho que tem que sim promover e no próximo período letivo tem que se retomar, né, esse marco de onde ele ficou. Mas eu vou passar para o Alexandre, que tem bastante vivência, bastante experiência para socializar um pouco daquilo que ele acumulou conosco. Por favor, professor Alexandre, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem, pessoal? Bom, primeiro eu quero agradecer Alô? Novamente. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Ok. Primeiro eu quero agradecer novamente o convite do Guilherme, do 20º núcleo, tá, da Yara, e de estar conversando aqui com vocês. Né? E eu quero te dizer o seguinte, Guilherme, eu acho que aquela iniciativa que o 20º núcleo tomou de nós fazermos aquela nossa primeira reunião, ela foi extremamente importante, porque no momento que nós fizemos a divulgação do debate que nós travamos aqui, né, dos critérios que nós levantamos aqui, das iniciativas que nós levantamos aqui em termos de critérios para a retomada, né, e divulgamos aquele documento que foi encaminhado e tudo, sabe que eu tive um retorno muito positivo, né, desta iniciativa do 20º núcleo. Eu atreveria a dizer que, olha, não sei se um outro núcleo do CEPERS, ou até mesmo o CEPERS mesmo, chegou a tomar uma iniciativa da forma como o 20º núcleo tomou, para encaminhar alguma coisa concretamente, no caso do 20º núcleo para a 27ª, né? Mas em termos de documento, realmente, né? Mostrando por onde é que, de repente, nós poderíamos estar avançando nessa discussão. E eu acho que isso teve uma repercussão positiva, e a prova disso é que agora nós temos aí, né, essas orientações que saíram por parte da SEDUC, quanto à data do final do semestre, 28/8, né, que vai ser, portanto, sinalizado para os municípios. Esse foi um ponto que nós trabalhamos bastante nisso, né? Foi um dos itens, a questão da sincronização, né? Porque muitos municípios estavam aguardando justamente essa data, esse aceno por parte do Estado, para também sinalizar o término do semestre, né, nas suas redes municipais, principalmente no que se refere ao último semestre do ensino fundamental e a passagem desses alunos, portanto, né, para o ensino médio da rede estadual. Então, os municípios estavam aguardando por isso. E eu acho que nós tivemos um bom papel nessa história toda aí. Eu acho que a gente deu uma cutucada boa, e isso fez com que, de repente, esse debate florescesse, né, que a coisa viesse à tona, que tinham que se mexer nesse sentido, e agora nós já temos essa referência. Podemos fazer discussões em cima disso, mas o importante é que essa referência já também abre para os municípios uma porta no sentido deles orientarem as suas redes para que, no caso, o semestre também venha a se fechar quase que de uma forma coadunada aí com o Estado, né? Então, eu vejo dessa forma. Primeiro, o nosso encontro muito positivo, o documento que se elaborou, né? Com os critérios que nós elencamos aqui, e eu vejo que esse fator foi um fator determinante, né? A gente não quer estar aí se atrevendo, mas eu acompanho muitos grupos de WhatsApp da área da educação, e eu acho que foi um fator bem importante para nós justamente colocarmos, né, acenarmos que o governo do Estado deveria fazer alguma coisa.
se lembrarem, nós tínhamos também a Alessandra, que é a secretária municipal lá de Cachoeirinha, que justamente evidenciou isso, né? Então, agora os municípios têm essa referência. E se os municípios têm essa referência, e se nós tivemos o peso que acreditamos que tivemos, né, no caso do encaminhamento para uma definição por parte do Estado, creio que o CEPERS 20º Núcleo e nós prestamos um bom serviço. Eu acho que esse é um ponto salutar a se destacar. Um outro ponto que eu quero colocar de uma forma técnica é que nós temos que entender também que agora os municípios, tendo essa referência, eles vão poder, de uma certa forma, planejar também as suas rematrículas, e ajustar essas rematrículas também com o Estado. E uma das questões que os municípios vão ter que se colocar, vão ter que se debruçar para ver, e o Estado igualmente, são aqueles alunos da EJA que saem das redes municipais com 17 anos, eles não atingem 18 anos. Então, eles não poderão se matricular no próximo semestre já, né? No dia 31, no ensino médio EJA do Estado. Eles terão que ingressar no médio regular que está em curso, que está transcorrendo. E aí o médio regular das escolas estaduais terá que acolher esses alunos. Porque nós não podemos esquecer que desde a última resolução do Conselho Estadual de Educação, o ingresso na EJA, mesmo no ensino fundamental no Estado, é aos 18 anos, mas nos municípios, grande parte, a maior parte deles, não adotou essa resolução, porque os conselhos municipais de educação locais continuaram com 15 anos. Então, muitos alunos estão se formando aí no fundamental com, né, finalizando os 16 ou até mesmo 17 anos, e eles terão que ingressar no médio, não na EJA no Estado, mas no médio dito regular, que está em curso, que está transcorrendo. E eles não podem ser barrados, essa matrícula ela tem que ser aprovada, porque eles estarão exercendo um direito, é o chamado direito subjetivo. Então, mesmo que o médio, que é, portanto, anual e não semestral, né, regular, esteja transcorrendo, as direções de escolas têm que ser orientadas a receber esses alunos que se formaram no fundamental, nas redes municipais, menores de idade. Até porque eles não podem ficar num hiato, né, no interregno de tempo, esperando iniciar o próximo ano do ensino médio, tá? Desamparados, fora da sala de aula, entre aspas, né? Ou seja, fora justamente desse vínculo com a educação quanto às atividades remotas, até porque são menores e o Conselho Tutelar também não iria permitir isso. Então, esse é um ponto que o Estado tem que se debruçar e tem que realmente trazer uma solução, né? E eu acredito que as direções de escola não se furtarão de aceitar esses alunos, né? Agora, como eles ingressarão, como é que vai ser depois, né? Isso é uma questão realmente que o Estado vai ter que verificar. Quanto à classificação, né, 50% das atividades remotas, 50% de uma avaliação, certamente essa avaliação vai ter que ser também adotado determinados critérios, né? Eu não sei como é que vai ser essa avaliação, né? Porque 50% de atividades remotas, o próprio professor já vai, certamente, a partir do momento em que o aluno apresentou alguma coisa, alguma produção, está aí os 50%. Né? Falta os outros 10% para se chegar à média 6% que estão propondo aí, né? Que seria dessa avaliação. Então, este é um outro ponto também que eu acho que precisa ser um pouco melhor trabalhado, um pouco melhor ter uma especificidade melhor, como é que vai se dar isso, né? Se é 60% do total, então 50% as atividades remotas, ou 50% essa avaliação, eu acredito que eu, como professor, simplesmente, olha, o aluno, dentro da realidade dele, cumpriu o máximo que ele pôde cumprir nesse retorno das atividades remotas, 50% já está aí, até mesmo diante da situação que nós estamos vivendo, né? E aí nós teríamos justamente, dentro dos outros 50%, a diferença para alcançar essa média 6 aí que está sendo proposta. Mas eu queria fazer essa colocação.
Eu acho que agora, pelo menos, nós temos um referencial. E esse referencial aí é um referencial que se apresenta, que o Estado coloca e que certamente os municípios estavam esperando, né? Só para ter uma ideia, o município de Canoas aqui estava pretendendo avançar até setembro. Então, isso está completamente inviabilizado, né? Isso está completamente inviabilizado, porque se eles pretendem avançar até setembro, o aluno que está se formando no fundamental vai perder esse ingresso no médio. Uma outra preocupação é quanto à demanda para o primeiro, para a totalidade, no caso, a totalidade é 7, né, do ensino médio aí, para abertura de turmas. Ora, nós temos que estar bem, foi um dos pontos que nós colocamos, Guilherme, no documento, não fechamento de turmas. O que é esse ajuste à demanda? O ajuste à demanda já é visualizar fechamento de turma. Tá? Qual é a demanda que vai chegar quando a gente sabe que tudo isso que a Zenilda falou, né, que a Cleusa colocou, foram dificuldades apresentadas para os alunos nesse vínculo com a escola, na educação de jovens e adultos. Ora, olha, imagina a Zenilda colocou 20% acessavam o Google Classroom, né? No município a gente atendeu aqui pelo WhatsApp também, que alcançou um número maior. Mas é evidente que essa demanda vai ser muito aquém da demanda que seria em tempos normais, em virtude da dificuldade de acesso desses educandos às atividades remotas, à internet. Então, o que está por trás disso? O que está por trás disso é aquela preocupação, Guilherme. Eles vão fechar turmas de EJA, mas eles não vão dizer que vão fechar turmas de EJA. Eles vão dizer que estão se adequando à demanda. Quando a gente sabe que essa demanda vai ser uma demanda, evidentemente, abaixo do que seria em virtude do momento em que nós estamos vivendo. Então, isso vai significar, sim, fechamento de turmas na educação de jovens e adultos. Tá? E, mais uma vez, sempre a gente reclamando e sempre o Estado adotando o mesmo critério. Nunca a questão da oferta com base realmente, né, na realidade em termos de demanda, do número de alunos e alunas que estejam aí realmente necessitando concluir o ensino médio, né, pelas estatísticas, mas sempre com aquela ideia de demanda, porque sabe que a demanda é aquém da realidade. Imagina nesta atual realidade. Né? Se em tempos normais já é aquém da realidade, imagina agora. Então, olha os pontos que nós colocamos lá, né, Guilherme, naquele documento. Não fechamento de turmas, importante. Né? E o outro ponto que nós tínhamos colocado era justamente essa questão, né, da vinculação, ou seja, né, desse sincronismo entre estados e municípios para não haver prejuízo nenhum dos alunos. Então, essa é a minha colocação inicial e eu quero dar os parabéns para o 20º Núcleo, tá? Para ti, Guilherme, para a Cleusa, para a Yara, pela iniciativa que vocês tiveram, porque eu ouso dizer que a iniciativa que vocês tiverem é que está norteando todo esse nosso encaminhamento, aí, todo o encaminhamento do Estado e da EJA, de uma certa forma, em geral. Obrigada, Alexandre. Eu vou passar para o Guilherme, para o Guilherme contar um pouquinho para quem nos ouve como que a gente chegou até hoje, porque nós tivemos um encontro, onde desse encontro participaram, um encontro virtual, por óbvio, onde participaram vários representantes e que desse encontro saiu um documento que foi encaminhado para a coordenadoria e para o Conselho Estadual de Educação. E que hoje nós temos, não só para o Conselho Estadual de Educação, mas também eu, particularmente, sou representante do 20º Núcleo no Conselho Municipal de Educação de Canoas. E também levei uma reivindicação que foi levantada naquela reunião para um parecer que estava sendo elaborado lá, orientando, ele seria o norteador do ensino de jovens e adultos no município de Canoas. Saiu hoje, inclusive, aprovado já. Posso falar um pouquinho sobre ele. Mas aí levei a reivindicação que foi levantada, dessa questão da sincronia entre as redes, né? A questão de que se respeite o projeto que já está sendo executado, né? Do ensino de jovens e adultos, né? E aí foi acatada a nossa demanda e
e o parecer está saindo hoje com esta observação. Porque já tinha, nos pareceres que nós temos do Conselho Estadual e do Conselho Nacional, tinha já esta orientação de que fosse observada as redes para que o aluno não tivesse prejuízo. Então, nós levamos a necessidade, inclusive o documento havia sido elaborado sem esta observação, e aí ele retornou novamente e foi acrescentado mais um parágrafo onde, então, constou essa parte da sincronização dos tempos, né, da rede municipal e da rede estadual, que se observasse, que se valorizasse, né, esta demanda da rede municipal. Mas eu vou passar, então, para o Guilherme para falar, depois passar, então, para a Denise, tá? Guilherme. Então, boa noite. Obrigado, Cleusa. Obrigado, pessoal. Primeiro, né, pedir desculpa agora para a Beth, né, que é vice-diretora da Escola Nova Sociedade, lá em Nova Santa Rita, que a gente se desencontrou, ela iria participar, ela tinha um compromisso, mas ela se liberou, mas acabou que eu só vi agora, né, a mensagem que ela poderia participar e não deu para colocar ela na live, né? Então, desculpa aí, né, mas acho que vamos ter outras oportunidades. Depois, né, aproveitando também o gancho do professor, né, Alexandre e também a Cleusa, a gente vem já de um trabalho que a gente estava fazendo antes, né, desta live, que é justamente essa reunião que o Alexandre citou, né? Nós construímos, né, então, junto com as escolas, com a modalidade de EJA, né, do Estado, né, da nossa região, para, então, trazer uma reunião para conversar um pouco sobre como está a EJA na região, né? Porque, por tudo aquilo que já foi dito, né? O sentimento nas escolas, e eu sou professor, né, da escola, sou colega do Tiago lá na Cecília Meirelles, né? O descaso é a palavra que mais salta aos olhos quando a gente vai ouvir os colegas, o descaso com a EJA. E a gente, imagina, nós estamos, né, num processo de pandemia desde março, né, nós não temos mais aula presencial, e agora, né, em julho, final de julho, início de agosto, é que está sendo dada alguma referência sobre a EJA. Quer dizer, esse tempo todo, esse vácuo, essa lacuna, né, sim, um descaso completo com a modalidade de ensino da EJA. Mas mais sério do que isso, né, é o fato de que não se respeita um processo democrático no processo de escolha de política de educação. Porque até agora, né, as escolas têm pouca participação na decisão das políticas que vão ser adotadas. E eu coloco até o Classroom no meio. O Classroom é uma ferramenta fantástica, mas colocar o Classroom no meio de uma pandemia, onde nós já estávamos 2 meses afastados dos alunos, né? E aí que se coloca um programa onde diminui a participação dos alunos, porque todas as escolas que a gente está tendo contato estão relatando que a participação dos alunos diminuiu com o Classroom, né? Então, se colocar um programa, por mais que ele seja bom, bonito, enfim, se colocar ele no meio do processo, né, é não escutar a escola, é não ver a realidade. É colocar o programa porque acha bonito, enfim, e não se pensa na real necessidade das escolas. Esse é o problema, né? A falta de debate e a falta de democracia na escolha da política de educação. Lembrando que a educação não é uma questão do governo, né? A educação pública, ela é uma política de Estado. Quem deveria estar na frente do processo são as escolas, os educadores, e a gente está sendo negligenciado. Assim como a EJA está sendo, né, negligenciada dentro dessa política de governo, desse governo, né? A gente sabe que num governo neoliberal, né, tudo vira um negócio. Nada é para ser público. Tudo que é público é ruim. E isso se faz de tudo para sucatear o serviço público.
não só na educação, em todos os setores, né? Uma política de sucateamento do serviço público. E não é diferente com a educação, né? E a gente vai vendo como está sucateado antes da pandemia. Se tu olhar as turmas, né, a gente entra, quando recebe as turmas, com 50 alunos matriculados na EJA. Alunos, né, mais velhos, alunos que estão afastados, né, a gente faz um censo antes de começar as aulas, há quanto tempo as pessoas estão afastadas, né, do processo de ensino. E as pessoas vão relatando que estão 11 anos longe da escola, enfim, e aí, né, 5, dentro de uma média, né, 5 anos afastados da escola. E aí tu recebe 50 alunos, é claro que não vai dar certo. As turmas deveriam ser menores, mas não, se coloca, né, um monte de alunos já se esperando que vai ter uma evasão. Quer dizer, né, em vez de se preocupar em manter as pessoas na escola, né, já se conta com a evasão, porque mantém a evasão e aí, não, termina as turmas com pouca gente e era isso. No outro ano, então, repete tudo de novo. E agora, com a pandemia, esse processo, né, é mais gritante. A exclusão dos estudantes né, no processo, na escola, ela é maior. E contra a exclusão é que a gente começou com um movimento, né, de chamar os professores, chamar educadores, né, para debater sobre a EJA. Que EJA que a gente quer, o que a gente quer e como a gente quer resolver esse problema. E só aproveitando esse momento para cobrar ainda que a coordenadoria, e é o que nós estamos pedindo para a coordenadoria, né, esse documento que nós produzimos falando de sincronizar a EJA do Estado com a EJA do município, de não diminuir a oferta, não usar a pandemia para diminuir a oferta de ensino, né, diminuir turmas, fechar escolas, que é o que o Estado parece que está louco para fazer, porque, né, quando vai deixando, vai negligenciando, a gente enxerga que esse movimento pode vir naturalmente. Então, quando a gente faz esse documento, o nosso objetivo maior é debater com a mantenedora a política de educação e como vai ser feita a educação da EJA nesse período de pandemia. É debater. Que a CRE, né, que é a 27ª Coordenadoria, que é a SEDUC, que elas escutem os professores, que elas escutem os educadores, que elas escutem os estudantes, que elas escutem a comunidade escolar, e não que fique, né, no seu pedestal, aplicando uma política sem levar em consideração o que as escolas estão dizendo, sem levar em consideração o que os educadores estão dizendo, as educadoras estão dizendo, porque eles sim são referência para a educação e não a coordenadoria. Os professores, as professoras, né, os educadores de todos os setores da escola, eles deveriam ser valorizados na escolha, nas decisões que vão ser feitas para a educação pública, e não o contrário. E a gente fica na escola, né, recebendo um monte de regras e normativas, né, que e muitas são absurdo, e que não resolve o problema e que exclui ainda mais os nossos alunos. Então, essa é a preocupação, e é por isso que nós estamos, né, fizemos uma reunião, estamos fazendo uma live e estamos cobrando da coordenadora, né, de ensino que nos aceite para uma reunião, para um debate com as escolas, com a EJA, para que a gente possa conversar sobre como lidar com a EJA nesse próximo período, né, na pandemia e pós-pandemia também, porque a EJA é fundamental para a inclusão de estudantes, né, é a última barreira, né? Às vezes o processo de ensino alguns alunos, alguns estudantes acabam sendo excluídos do processo. A EJA, ela tenta resgatar todo mundo, né? Então ela é fundamental e ela tem que ser valorizada, e a coordenadora deveria ter mais respeito pela educação, pelos educadores, e chamar eles para um debate, para uma conversa sobre como vai funcionar a EJA, e não permitir que demore 4 meses para se ter uma orientação sobre a EJA. Isso é uma vergonha, né? Cleusa? Perfeito. Perfeito, é isso aí mesmo. Já tem um histórico, né, os nossos alunos de exclusão, e aí
a gente reforçar, né? Nós, quando fizemos a opção de trabalhar no ensino público, já fizemos a opção. E quando optamos por trabalhar com turmas de EJA, muito mais ainda, né? Nós temos que ter lado e por isso que estamos aqui hoje, tentando defender os direitos desses alunos que já estão tão segregados pelo sistema. Vou passar para a Denise, então, para fazer a sua participação. Por favor, Denise, seja bem-vinda. Obrigada. Gostaria de dar boa noite a todos os meus colegas, Cleusa, Tiago, Guilherme, Zenilda, Alexandre, o Felipe, que fez a organização, o convite, a Michele, que deve estar nos assistindo ali, que também organizou, o André, o vice da escola, que me indicou, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, fazendo uma fala importante, que é essa modalidade, né, e a gente, enquanto educador, enquanto professor, enquanto preocupados com a realidade que a gente vive, eu não poderia deixar de citar que esta modalidade, há muito tempo, ela já vem sendo vista como um descaso, né? Ela já vem, o governo acaba dando pouca atenção para essa modalidade. Analisando ali o censo, o último censo, eu estava olhando hoje, há uma diminuição de 17% de alunos matriculados, o que significa 3 milhões de alunos a menos nesta modalidade, né? E aí, fazendo essa retrospectiva, que já vem de tempos, o que acontece? Agora a gente se depara com uma situação muito mais caótica, né? Porque quando a gente consegue que o aluno, muito embora havendo essa defasagem nas matrículas, a gente ainda consegue acolher os alunos matriculados, já é difícil, é um desafio para nós manter os alunos, assim como citou o Guilherme agora na fala, né? A gente enche as salas de aula com 50 alunos, pensando que vai se diminuir no final do semestre, né? A gente não consegue organizar uma forma de matricular os alunos para deixar esses alunos participando até o final. Já é uma etapa dos alunos já serem excluídos, até por não terem terminado, né? Todo mundo sabe, a educação de jovens e adultos é para aquele aluno que ou distorção série-idade, que é aqueles os mais novos, que não conseguem, por N motivos, vão para a EJA, ou então aquela pessoa com mais idade, que parou há muito tempo, né, de estudar e retorna. E aí a gente se depara com uma situação problemática. Se presencialmente a gente tem dificuldade de manter esses alunos, qual é o desafio agora? Tentar essa aproximação e tentar, então, fazer com que, pelo menos, o vínculo escola-estudante, ele não se dissolva, e que é quase impossível, né? Porque, em contrapartida, temos nós, categoria, fragilizados, que já viemos de uma situação de um governo que desmonta a educação, que nos esmaga enquanto professores, e a gente fica meio perdido nisso tudo, né? Então, todos esses pontos que foram citados aqui, todas as demandas que nós temos, é o que nós temos. Mas e aí? Qual é o desafio agora? Como é que a gente organiza isso, né? Sendo a Denise, que está fragilizada por um governo que não é esse, e já vem de tempos, né, do outro governo que a gente sabe, o Guilherme e todos que estão aqui assistindo, porque nós estamos fazendo uma conversa justamente para achar mecanismos, formas de manter, né, a educação de qualidade dentro das nossas possibilidades, né, com um aluno que tem uma idade muito mais avançada, que além de lidar com, atualmente, a falta de emprego, se tem um emprego é informal, muitos dos nossos estudantes, eles passam 10 horas trabalhando para conseguir um pouco de dinheiro, de recurso para poder levar para casa, né? E aí nós
nós diariamente estamos sendo bombardeados com programas, que é o que já foi citado, né? Com falta de recursos para viabilizar esse acesso do aluno, e essa etapa, essa modalidade continua sendo fator de exclusão. E agora, mais grave, né? Porque muitos pais, a gente ouve falar que voltou agora, começou a pandemia, tem o seu telefone, muitos deles não conseguem, não têm nem condições, né? Não têm habilidade com as questões tecnológicas, e ainda se revezam. O pouco que eles têm, eles dizem, vou deixar para o meu filho, é mais importante agora que ele termine do que eu volto depois. E eles sempre se colocando depois, né? Além de lidar com doenças, além de lidar com a questão financeira, além de lidar com todas essas questões que a gente diariamente, junto com os alunos, a gente sabe como é que é a realidade de cada um, né? A Zenilda, minha colega lá da escola, citou, quando veio esse programa do Classroom, diminuiu muito o número de estudantes. Por mais que se motive, por mais que se tente, vai para além das condições que eles têm. Eles não têm condições. Claro, alguns professores, alguns colegas vão dizer, mas tem aluno que pode e que não está fazendo porque não quer. Mas o nosso papel hoje não é ficar questionando quem tem e quem não tem. O nosso papel é viabilizar acesso e incluir todos, inclusive aqueles que não querem. Difícil, porque nós, como eu disse, a gente já vem de uma situação assim, desgastada, cumprimento de burocracia, cumprimento de planilha, reuniões, deliberações de um dia para o outro. E como é que a gente lida? Qual é a fórmula? Denise, e daí? O que se faz? Né? Tá todo mundo meio perdido. Há uma reinvenção de uma situação que a gente não estava prevendo, né? E qual é a fórmula? Não existe, educação é movimento. Não existe uma fórmula pronta, né? Nós estamos vivendo um outro momento agora, e eu creio e penso que esse é um dos espaços que a gente tem para discutir a educação junto. Né? Eu, na minha fragilidade, dentro da minha casa, eu não vou conseguir discutir educação. Eu vou pensar em educação dentro da minha realidade, das minhas dificuldades e da minha fragilidade. E que não vai levar a nada, né? Então, qual é a proposta? É a gente fazer mais momentos assim, né? Assim como estamos fazendo, é utilizar, inclusive, a legislação em nosso favor, ainda que existe essa legislação que minimamente é democrática, mas ainda temos a possibilidade, né? Temos essa possibilidade de estarmos aqui fazendo essa conversa. Então, usar essas ferramentas junto, eu na minha fragilidade, o Felipe, o Tiago e todos aqui pensando juntos, a gente tira forças da onde a gente não tem, de onde há muita dificuldade para nós também. Diante de professores que também estão empobrecidos, estão com problemas psicossociais, psicológicos, empobrecimento, falta de tecnologia, falta de habilidade, mas lá sozinho ele não vai conseguir. Agora, enquanto a gente puder fazer essa forma de viabilizar, escutar o outro, né, assim como estamos fazendo, é uma forma, porque não tem nada pronto. Amanhã a gente já pode estar pensando uma outra coisa, mas junto temos que pensar uma forma mais concreta, que una realmente comunidade escolar, que exista uma gestão democrática na escola, já que temos ainda, e temos que prestar atenção nisso, né? O governo não nos ouve, eu escutei essa fala e a gente escuta diariamente, permeia, né, nos nossos pensamentos, mas e a escola? Né? Vamos começar lá na escola, fazendo essa gestão democrática. Não é fácil, não é. É difícil, às vezes, eu aceitar a opinião do outro. Né? É mais difícil fazer educação assim.
mas eu não vejo outra forma de fazer educação, de dar atenção a uma modalidade que já vem excluída de muito tempo, que sofre com isso, eu não vejo outra forma que não seja o diálogo, que não seja o vínculo social, que não seja as discussões nossas enquanto educador, né? Eu penso que nós temos que ver essa situação. Hoje, inclusive, eu ia participar, né, dessa live e entrei em contato com o Conselho Estadual para saber, eu conversei, acho que a Cleusa também falou sobre isso, sobre o parecer que tem do Conselho, né? Agradeço a Iula, servidora lá do Conselho Estadual de Educação, não sei se está nos assistindo, mas foi ela que me passou as informações, minha colega também. Tem o parecer 2, parecer 1, baseado no parecer 5 do Conselho Nacional de Educação. Então, as dificuldades, elas são enormes, mas o pouco que a gente tem, nós vamos ter que começar a nos apropriar, a entender melhor, a chamar mais pessoas, para, inclusive, fazer o que estamos fazendo. Foi feita uma carta aberta, assinando, baseado nessas discussões, para encaminhar, então, para a SEDUC, para o Conselho, né? E ver qual retorno que nós vamos ter disso. Não é fácil, a gente vem de uma situação, como eu disse, desgastante, nós fizemos uma greve, né, que nos fragilizou bastante, a gente sabe disso, os nossos salários estão defasados, mas a gente não pode virar as costas, porque nós fazemos parte dessa história, entendeu? Nós fazemos parte da educação, e mesmo olhando e escutando as falas, e há uma inquietude muito grande dentro da gente, porque realmente a gente fica meio perdido, né? Sem saber o fio da meada, como iniciar alguma coisa. Mas a organização, acho que é a melhor forma, a gente tem que estar organizado num espaço, nós temos que nos organizar, né? Que seja 1, 2, 3 e conseguir agregar mais pessoas, escutar, dialogar. Eu penso que essa é a melhor forma, é o que eu penso, assim, né? É o que eu consigo fazer, e refletir, e me reinventar, e achar, ficar triste. Na verdade, mesmo assim, a gente fica triste, né? Porque a gente não consegue dar conta, às vezes, nem das nossas coisas, nem das nossas fragilidades, e ainda tem que agregar os nossos estudantes. Eu faço o fechamento, assim, citando uma produção do Gramsci, que se enquadra exatamente, assim, com o que eu penso, né? Com o que eu vivo, que é, olhando o cenário, assim, pessimista, né? A gente fica pessimista, então, há um pessimismo na nossa razão, né? Racionalmente, eu sei, a gente se sente pessimista, mas otimista na vontade, né? Então, é essa vontade que está nos movendo, porque se a gente fosse parar só para analisar essas formas negativas, a gente não estaria agora discutindo educação. Então, é essa vontade que nos move, vontade de nos organizar, vontade de discutir, vontade de levar adiante, vontade de resistir, mesmo diante das nossas fragilidades. Com falta de recurso, com falta de salário. Então, basicamente, assim, a minha contribuição e muito inquieta com tudo isso é essa, né? E agradeço, assim, meus colegas, parceiros de luta, todos vocês ali. E sigamos. Obrigada, Denise, muito obrigada. Sigamos, apesar de a gente evidenciar agora, todo mundo diz está muito maior o abismo social, né, que nos separa. Vou passar para o Felipe, então. Vou passar para o Felipe para fazer essa participação. Pessoal, então... Felipe, por favor. Desculpa aí, Felipe, que eu esqueci de apresentar. O Felipe é o diretor da Escola André, que muito nos tem ajudado, né, nessas lives, fazendo suporte técnico, né? Isso.
Pessoal, então a gente Por favor, já está... Felipe, fique à vontade. Chegando em 1 hora de live aí, a gente tenta se manter também para não ocupar muito o público, né? Mas eu quero lembrar que... A gente não está ouvindo, Felipe. Não? Agora, ouve, Alexandre? Sim? Ah, tá. Sim, de repente, então que não. Então, só repetindo, então, pessoal, a gente está chegando em 1 hora, a gente está fazendo essas lives todas as semanas, a gente tenta manter sempre em torno de 1 hora para não ocupar muito o público também, mas eu acho que cada um pode fazer depois a sua fala de despedida, né, bem breve, uma coisa de 1 minuto, só para se despedir mesmo. Eu serei bem breve aqui também, para a gente não ultrapassar muito tempo, né, só reforçando o que todo mundo colocou, de uma forma muito boa aí, de que a prioridade do governo, da Secretaria de Educação como um todo, deveria ter sido o EJA, né? Eles, como o Guilherme disse e outros colegas também, levaram 4 meses para fazer alguma orientação voltada especificamente para o EJA e para os técnicos, que são aí as modalidades por semestre, né? Eles sabiam que tinha só 6 meses para fazer alguma coisa e deixaram chegar no final de julho, já quase agosto, para nos dar a notícia de que agora em agosto já se encerra essa modalidade aí, né? E o EJA teria que ter tido mais cuidado, então mais atenção nesse momento, porque, como vocês mesmos disseram, é o público mais vulnerável, né? Já é um público que não teve o direito de cursar a escola na época certa, na época correta, na idade que, digamos, ali seria correta para eles cursarem, né? Eles já foram privados desse direito lá e agora, mais uma vez, né, eles são privados de novo do direito de estudar, e agora tendo que encerrar em 1 mês aí, como o Alexandre disse ali, isso vai trazer problemas depois para ingressar no próximo módulo, quem vem de módulos anteriores, ou vem do fundamental para o médio, né? Então esse é exatamente o público que devia ter tido mais cuidado, né? Lá quando começou a pandemia, então em março, a Secretaria de Educação já devia ter dito, gente, qual é o nosso público prioritário? Já deviam ter dito, é o EJA. Primeiro vamos mandar orientações para o EJA. Não foi o que aconteceu. Ficou para o final. Como disse ali a Denise e os outros colegas, mais uma vez, então, foi o público que ficou sem direito de estudar novamente, né? E sendo que é o público que está sempre cerceado nesse seu direito, né? Então, é triste, é preocupante que isso tenha acontecido, né? Realmente seria muito interessante que a Secretaria de Educação repensasse esse prazo aí, para não ter que fechar no dia 30 de agosto, desse mais um prazo para poder saber, para poder avaliar e dar continuidade aí nessas aulas online, né? Outra questão que eu gostaria de abordar, até que não foi tão abordada até aqui, até no último sábado, lá com o professor Viegas, que tem um canal no YouTube, não sei se vocês conhecem, a gente até abordou algumas questões assim sobre gestão escolar, porque era uma entrevista com diretores, né? Mas lá eu já coloquei, quem quiser ver em mais detalhes o que foi dito lá, só procurar no canal dele. Também que se não foi consultado lá no início, em março ainda, no máximo abril, os professores do EJA, né? E os diretores de escola de EJA, né? A minha escola nem tem EJA, mas eu naquela época já saberia disso se tivesse me perguntado, de que o EJA teria que ter sido prioridade, e no momento em que eles pensaram em fazer o Google Sala de Aula lá, eles não nos perguntaram em nenhum momento se esse era o ideal para os estudantes e especificamente para o EJA, né? Porque na outra reunião que nós fizemos, que o Alexandre participou e hoje ele colocou aqui, foi dito inúmeras vezes que a melhor forma de comunicação com esses estudantes, seja do EJA, qualquer estudante em vulnerabilidade social, não é o Google Sala de Aula. Eles não conseguem entrar, eles não têm internet para isso, e sim o WhatsApp, né? Então, lá no sábado, quando eu falei sobre isso, me preocupa, né, e até me espanta que lá os especialistas em tecnologia da educação, da Secretaria de Educação, eles não pensaram em incentivar as escolas a utilizarem o WhatsApp como ferramenta de comunicação com os alunos e com a comunidade escolar, né? De dizer, diretores, agora em março, abril, vocês podem adquirir um celular com a verba da autonomia ou facilitar de alguma forma para a escola, vocês vão ter que instalar ali um WhatsApp para poder se comunicar com a comunidade, porque a gente queira ou não, tenho todas as críticas do mundo ao WhatsApp, mas no momento é a ferramenta mais democrática para se comunicar com o estudante, né? Inclusive também nessa mesma live eu comentei, e em outra que nós fizemos aqui mesmo no 20º Núcleo, nós entrevistamos o professor Eric lá, e o professor Eric disse que ele está fazendo uma forma de audioaulas, né, através do WhatsApp. Então, como é que ele está dando aula para
as turmas dele que não têm acesso a Google Sala de Aula. Ele vai lá, faz uma aula de 45 minutos via áudio e envia para eles escutarem lá, e eles podem responder também algumas atividades via áudio, né? Então, seria a forma mais democrática de fazer isso, né? E se, então, um professor sozinho conseguiu pensar nessa solução, como é que todos os especialistas da tecnologia e educação, lá da Secretaria de Educação, não pensaram nisso, né? De incentivar as escolas, esses cursos que eles já fizeram, 2, 3, 4, sobre o Google Sala de Aula, por que não pensaram num curso ensinando os diretores a utilizar o WhatsApp para se comunicar com as comunidades, né? Porque aqui, mesmo eu que não tenho EJA, eu tenho um ensino médio noturno regular, que é um público muito parecido, principalmente dos primeiros anos, né? Esse público, ele também, já com aulas presenciais, ele evade muito fácil. A gente começa com as turmas com 36 alunos e termina lá com 20, 15 alunos, dependendo do ano, né? Então, é muito preocupante a evasão que nós vamos ter nesse ano, né? E eu tenho visto a importância dessa ferramenta de comunicação através do WhatsApp, como o Alexandre mesmo já reforçou, que eu chamo o pai, chamo o aluno ali e mando para ele as atividades em PDF por ali. Às vezes nem precisa eles retirarem impressa na escola, é só mandar um PDF, o aluno diz, senhor, não abre PDF no meu celular. Não tem problema, cara, eu te dou um print aqui, te mando uma imagem, depois tu me devolve por foto. E a gente consegue recuperar os alunos assim, né? Só que isso tem que ser incentivado para todas as escolas, né? Não pode ser uma política de uma escola única ou de outra escola, né? O Alexandre mesmo disse que no município, basicamente, o que está se utilizando lá com o fundamental é o WhatsApp, né? Porque os alunos mesmo de fundamental, eles têm dificuldade de acessar o Google Sala de Aula, se não tiver com o pai. Então, o WhatsApp, a gente sabe que no momento é a ferramenta mais democrática, né? Me espanta que não se tenha pensado nisso, e também me assusta, né? Ou a gente pode até utilizar outras palavras, essa demora para fornecer uma internet, né? Já devia ter vindo essa internet do Estado e primeiro para os EJAs, né? Ela já devia ter sido fornecida lá em abril e primeiro para o EJA, porque, como eu disse, né? O público do EJA é o público que historicamente é cerceado do seu direito de estudar, né? E mais uma vez é isso que acontece, não puderam estudar na época certa e agora, de novo, eles não podem estudar, mesmo estando matriculados numa escola, sendo, né, que se tinha as soluções aí que se podiam ter se encontrado, né? Mas então, para não me alongar muito, eu sei que alguns pais e alunos vão assistir, a gente está falando aqui especificamente sobre o governo Leite, né? Mas eu gostaria de lembrar que também não é só a política estadual, a política federal também inexiste para a educação nesse momento, né? Então a gente pode falar, a gente já teve 2 ministros da educação inúteis e agora a gente tem um terceiro mais inútil ainda, porque a única coisa que ele fez desde que ele assumiu já o Ministério da Educação, que já tem aí mais de um mês, ou quase um mês, foi contrair Covid. A única coisa que ele conseguiu fazer até o momento foi, né, contrair Covid, sendo que era só uma gripezinha, né? Mas eles tentaram utilizar o Fundeb aí, então, para outras coisas que não a educação, né? Então, quem nos assistir aí, que votou no governo Leite, votou no Bolsonaro, que aproveite esse momento para observar bem e repensar seu voto no futuro aí, ver o que está sendo feito de política para a educação no governo estadual e no governo federal aí, né? Porque está se falando já em retorno às aulas e o MEC ainda não tem nenhuma normativa para retorno à aula, um retorno para cada região, né? E a gente vai daqui a pouco começar a discutir um retorno aí que não existe condição para isso, né? E o EJA, então, não só o EJA, como a gente pode falar também sobre o INSEJA, né? O INSEJA ainda, eu pesquisei pelo menos nas últimas semanas, ainda não tinha uma data certa para o INSEJA, né? Eu tenho alunos aí que estão pedindo para vaga na escola para retornar. Aposto que o EJA também vai ter essa procura, porque o INSEJA também não tem uma posição aí de quando é que vai acontecer, como é que vai funcionar. Então, esses alunos, mais uma vez, estão cerceados no seu direito de estudar, né? Mas então, pessoal, só reforçando aí, quem quiser fazer uma fala de despedida rapidinha, de 1 minuto para cada um aí, eu reabro a rodada, aí a gente pode seguir a mesma ordem. Não sei se a Cleusa tá aí, deixa eu ver se a Cleusa... tá lá, só um minutinho. Eu só quero... Eu estou aqui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô? Sim. Sim. Eu queria, só para pegar um gancho que o Felipe falou, dizer de que, de fato, a gente sabe que educação para governos neoliberais nunca foi prioridade. Na verdade, fica naquele patamar assim de palanque de campanha eleitoral, né? É só prioridade na época da campanha e depois esquecem
é relegado em segundo plano. Tanto é que a gente tem as condições que tem, e hoje ficou mais evidenciado ainda com a pandemia. Eu queria também dizer de que nesse documento que serve de orientador do sistema híbrido que as escolas receberam, tem uma consideração ali que cabe várias interpretações, que a gente já tem conhecimento de algumas direções de escola que estão apontando, inclusive, para a retirada de alunos, inclusive nós debatemos no Conselho Geral do CEPERS isso, que não façam isso, que nós estaremos fazendo contra a própria educação e contra, inclusive, o pouco de verbas que ainda ganhamos, que não se retire alunos que não hoje estão acessando as plataformas, porque tem diretores interpretando que esta é a orientação, mas não podem tirar, porque, inclusive, o censo, eu disse, inclusive, no Conselho Municipal, que o censo tem que ser feito com base nos alunos que nós tínhamos lá no início da pandemia, antes da pandemia, porque o censo é que vai nortear, inclusive, os recursos para a escola. E se nós tirar como base os alunos que hoje nós temos, que muitos já se evadiram pelo número de alunos, nós com certeza teremos menos recursos, diminuição de quadro, inclusive, então temos que tomar isso como cuidado. E como as nossas lives também são aquelas lives que dão uma notícia que às vezes a gente fica bastante preocupado, eu queria dizer para vocês que aquela resposta à pergunta, mas por que não agilizam a questão da internet? Por que não abrem internet para todos os bairros mais afastados, para os alunos? E essa semana eu vi uma notícia muito preocupante, que todas essas companhias de telecomunicações que temos no país estão de olho no fundo da comunicação, que é um fundo bilionário, é mais de 20 bilhões, e que, sim, querem botar a mão nesse fundo para abrir aí a internet, como essa que a gente está reivindicando, que seja uma internet aberta. Mas, em contrapartida, vão levar uma boa grana, né, que é do povo brasileiro e que não é para esse tipo de situação, né, que querem realmente enriquecer, que, na verdade, tem aquela minoria que já era rica, vai enriquecer mais ainda com a pandemia, e a grande maioria do povo que já estava do lado de cá do abismo e que de fato tenha menor acesso aos bens de consumo, vai aumentar ainda essa disparidade. Então, temos que fazer essa denúncia, temos que ficar de olho, e vou passar, então, o nosso primeiro, que era o Tiago, né, para fazer a sua despedida e suas considerações finais. Obrigado, Cleusa. Um minutinho, né? É isso, né? Os colegas já comentaram bastante e tal. A gente sabe, então, que nós temos um grupo no poder que não tem compromisso com o estado de bem-estar social, como o pessoal falou, né? E em especial com a nossa modalidade EJA. Eu só queria trazer uns apontamentos aqui, de repente, para a gente discutir mais adiante, formatar algo que nós vamos ter, depois da pandemia, da volta de uma normalidade, tá? Nós vamos ter uma demanda grande por emprego, né? Por se inserir no mercado de trabalho, de ter acesso aos bens e serviços. Acho que uma discussão que a gente pode debater e trazer, principalmente para as escolas que têm EJA, é discutir como é que a gente pode mostrar para os alunos diferentes formas de inserção nesse novo mercado de trabalho, né? Principalmente numa lógica, não nessa lógica do empreendedorismo, né? Na lógica do eu, né? Do indivíduo, eu vou sozinho, tal, que é o que está sendo muito propagado na televisão, né? Nos grandes meios de comunicação e na própria grade curricular desse novo ensino médio, desse ensino médio inovador, né? Que o governo desde quer. Eu acho que é uma pauta que a gente pode também trazer para a discussão, né? O modelo de incubadora, de cooperativa, de uma economia mais solidária. De repente, a gente pode trazer esses apontamentos, acho que para discutir, para que, de repente, ano que vem, a gente tenha algumas luzes no fim do túnel para esses nossos alunos de EJA.
tá? Eu acho que é um ponto importante que a gente pode notar. Uma boa noite aí a todos, né? E é isso. Força. Obrigada, Tiago. Obrigada mesmo. Tamo junto. Zenilda? Está me ouvindo, Zenilda? Sim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E são muito interessantes esses debates, né? E porque nós somos ouvidos e a gente ouve também os colegas e acrescenta muito. E também, como os colegas falaram ali, o Felipe, o uso da ferramenta WhatsApp, né? Eu acho, assim, que o Classroom não deveria estar como uma ferramenta para EJA, como ele falou. Deveríamos ver, né, ter um outro olhar para isso. E gostaria realmente de agradecer e que nós possamos fazer, né, outros encontros, ouvir mais pessoas, né, outros colegas também, outros pontos de vista. E é isso. Muito obrigada, Zenilda. Obrigada mesmo pela participação. Agora o Alexandre, então, para suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Estou aí disponível para próximas. Quanto mais ampliarmos o debate, melhor, né? Mais luzes. E eu quero dizer uma coisa, no município aqui de Canoas, eu quero trazer uma particularidade para depois abordar um geral aí. A ferramenta mais democrática e mais popular de atingir o aluno é o WhatsApp. Eu sei que tem resistência por parte de alguns professores, professoras, o WhatsApp é muito particular, é muito íntimo, ou coisa parecida, mas nesse momento, nós também temos que ter uma certa compreensão de que se nós queremos atingir o nosso público maior, né, de uma forma mais abrangente, para que a oportunidade possa se estender a todos, né, nós temos que usar de todos os recursos. É claro que a escola tem o Classroom, mas nós sabemos que atinge menos, né? Um índice menor de alunos. Tem o site da escola, ok, mas é complicado para o aluno entrar no site da escola, ir no link lá da turma, pegar a atividade que está lá, é mais complicado para ele também. Agora, quando nós disponibilizamos no WhatsApp, o retorno é muito maior. O retorno é mais rápido, né? E também nós temos que pensar da seguinte forma: se nós queremos justamente, né, com que a oportunidade seja oferecida dentro desse momento difícil que está ocorrendo, né, o mais justo que nós temos que ser com esses alunos é estar junto com eles. É estar lado a lado com eles, é possibilitar para eles a melhor forma de ultrapassar essa dificuldade, de ultrapassar esse momento. Nós temos que estar de mãos dadas com eles. Não é o momento de eu pensar no WhatsApp como uma ferramenta muito particular que eu não posso disponibilizar porque é um canal de comunicação muito íntimo. Esse não é o momento para isso. Com todo respeito quem pensa nisso. Tá? Esse é o canal mais democrático e é a ferramenta mais popular para que o meu educando, a minha educanda, não perca o vínculo e que se mantenha. Que mantenha essa possibilidade. Essa é a maneira de nós sermos mais justos possível. Nós sabemos que tem a possibilidade também na escola, né, receber lá, colocar a atividade de forma... lá na escola presencial, né, num determinado dia da semana, mas no caso de Canoas, por exemplo, da nossa região, bandeira vermelha, já não está dando, já não é mais possível isso. Né? Então nós temos que pensar como, de uma forma mais abrangente, sendo o mais justo possível, apesar, né, de nós termos gestores que não olhem muito nesse sentido, né, de nós propiciarmos justamente essa possibilidade. Esse acesso do aluno, né, de uma forma mais viável possível, né, não vou dizer mais fácil, mas mais viável possível.
tá? Então, nós temos que também nos colocar no lugar dos nossos educandos, das nossas educandas, e eu tenho certeza absoluta que, pensando dessa forma, nós vamos aí abrir o WhatsApp. Eu tenho grupos das turmas, né, do WhatsApp, e dos pais, inclusive, porque eu tenho uma turma de 15 a 17 anos, e aí eu abri um grupo dos pais, porque o que eu coloco para eles, eu coloco para os pais, mostro para os pais quem é que está fazendo, quem é que não está fazendo, quem é que está devolvendo, né? Os pais estão acompanhando. Então, é a coisa mínima, assim, né? Na prática do dia a dia, mas é algo que é importantíssimo, que depois, lá no final, vai se mostrar extremamente, né? No caso, é importante porque possibilitou, né? Abriu essa chance, né? De uma inclusão maior, por parte dos nossos alunos e das nossas alunas. Então, eu deixo um apelo também nesse sentido e que nós tenhamos um pouco também dessa compreensão, porque, afinal de contas, né, nesse momento, nós, como educadores, assim como a Denise colocou, olha, nós estamos imbuídos realmente de dar vontade, né, ser o mais otimista possível, e é isso que se pretende. Eu agradeço aí o espaço novamente e sigamos, né? Vamos em frente. Tenho certeza absoluta que nós podemos fazer a nossa parte aí e fazer com que, né, a partir das nossas ações, também outros segmentos possam se mexer aí. Tá bom? Obrigado, boa noite, pessoal. Lutar e resistir. Denise, considerações finais. Brava, companheira. Vamos lá. Depois terminamos com o nosso colega Damer, né, Guilherme. Sim, eu acho que era o Guilherme, mas não tem problema. Enfim, né? Fazer minha fala final, um pouquinho que a minha gata aqui, ela subiu. Desculpa. Então, né, fazendo fechamento, agradecendo novamente esse espaço que eu vejo que é importante para esse processo que a gente vive. Pegando a fala ali um pouquinho do Alexandre, que disse que nós temos que perceber quais os mecanismos que conseguem abranger um número maior de estudantes, né? Porque, afinal de contas, a educação só existe se o estudante estiver junto conosco, né? Então, essa é a forma, muito embora a gente realmente sabe que com essa questão dos aplicativos mais populares, não se tem hora, não se tem final de semana, não se tem nada. Os alunos, como também têm uma vida e tudo mudou na vida da gente, muitos trabalham e aí o tempo que sobra vai organizar uma casa e daí, pá, daqui a pouco é meia-noite, tem um aluno mandando uma mensagem, né? A gente sabe disso, mas, enfim, é uma forma da gente estar se reinventando, né? Sempre. E tentando conciliar essa nossa situação complicada, essa situação que o governo só assume as políticas nacionais, né? Então, não é uma política específica aqui do governo estadual, ele só segue a cartilha. A gente sabe quem ele apoiou no governo federal, então não é espanto para nós nenhum quando vem essas orientações via governo. Mas, enquanto educador, o nosso papel, então, é resistir, é lutar, é se organizar, é fazer momentos de diálogo, de troca de experiência, e, assim, e se confortar dentro dessa nossa terra árida, que nós temos os nossos pares, né? Que a gente olha para os lados e nós temos uns aos outros para conseguir, né, seguir em frente, mesmo nessas adversidades, né? Então, agradecer a todos os colegas, a vocês, aos que estão ouvindo, o meu irmão que está lá, que já me deu um oi, a minha filha, um beijinho para todos aí da minha família, e estamos juntos nessa peleia. Podem contar comigo sempre que precisarem, né? Estamos aí. Agradecemos, então, a Denise, sempre tão solícita também, como os demais. Obrigada a todos. E passo, então, para o Guilherme para as considerações finais e também para fechar o nosso debate. Nosso diretor aí, Guilherme, nosso idealizador, inclusive, dessa live.
Guilherme, para as considerações finais e encerramento. Tá bom. Gente, então, muito obrigado pela participação. Né? Todos me escutam? Todos. Sim, pode ir. A Cleusa vai te chamar. Tá. Então, gente, muito obrigado. Nós estamos aqui, né? Nosso hino, né, diz que nós lutamos pelo ensino e pela categoria, né? E a gente saiu de uma greve lutando pela categoria e também lutando pelo ensino, e agora a gente está aqui lutando pelo ensino público de qualidade e universal, né? Garantindo uma boa educação para todos. Não é possível que o Estado que tem o ICMS mais alto aceite, né, um investimento tão baixo em educação. Inadmissível isso, né? Então nós como educadores nas escolas, né, e também como sociedade organizada, comunidade escolar, nós temos que lutar por um ensino de qualidade, nós temos que lutar por melhorias no ensino e nós temos que lutar para que a gente tenha então, né, uma sociedade mais justa a partir então da educação. Vamos continuar, então, cobrando a coordenadoria. Queremos, então, a partir do documento que produzimos, mandamos, então, para a coordenadoria, mandamos para a Comissão de Educação, para o Conselho Estadual de Educação e para a Comissão de Educação também da Assembleia Legislativa, e a gente quer ampliar esse debate, né? E pedir, né, manter a cobrança, pedindo desde já que a coordenadora, então, né, nos receba num debate com as escolas, com a modalidade da EJA e sindicato, né, lutando, então, para manter a EJA forte nas escolas públicas e o ensino, né, público de qualidade. Valeu, gente, muito obrigado. Né? Até a semana que vem, então, na nossa live. Até a semana que vem. Abraço. Boa noite. Abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.